Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô colocando o fone para ver se minha voz fica mais alta. Se vocês estiverem ouvindo, me avisa. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Natália. Se também a minha câmera estiver cortando, me avisem. Eu nunca sei, porque o celular tem uma tela comprida. Boa tarde, Patrícia. Fernanda Soares. Ai, foi uma correria para chegar aqui na hora. Mas estamos aqui. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Eduarda. Belinha. Boa tarde, Malena. Fernanda Soares. Tudo jóia? Hoje nossa live vai ser especial. Vamos aguardar mais a entrada de muita gente, porque o tema, como a gente vai falar mais especificamente de projeto, em cima dos projetos especiais do Escritório Angeli Leão, espero que ninguém perca nem um pedacinho, porque vai ser muito bom. O áudio tá legal, tá melhor com fone que nos outros dias, porque às vezes eu falo baixo mesmo. Ai, ai. Tava na rua, tive que tomar banho correndo, me livrar do Covid, lavar o cabelo, pra correr aqui pra live. Ai, tô aguardando os meninos entrarem. Boa tarde, Luíse. Boa tarde, Iveson. Boa tarde, Renata. Quanto tempo? Pessoal maravilhoso aqui assistindo a gente. Muito bom. O áudio tá ok. Vanessa. Boa tarde, Juan. Aguardando Angeli e Leão entrarem. Bom, essa pandemia está sendo legal para a gente compartilhar, né, conhecimento. E eu acho muito importante a interação de vocês. Quem quiser já tiver uma perguntinha pronta, já coloca aí, que a gente vai tentar encaixando no todo o processo de perguntas, certo? E aí... Estou aguardando a entrada dos meninos. Muito boa tarde a todos. O áudio está ok. É para entrar do da Luíse, que a Luíse está enviando a solicitação. Não estou entendendo porque eles não entraram ainda. Esperando a Angeli Leão. Então, gente, como essa época de pandemia tá legal pra gente compartilhar. Isso, entraram, maravilhoso. Compartilhar conhecimento, a gente achou muito importante trazer um escritório que tem uma prática que a gente admira. E aí a gente escolheu para falar sobre arquitetura contemporânea, principalmente aqui em Alagoas, o escritório Angeli Leão. Então, hoje o tema é arquitetura contemporânea, contexto do trabalho dos meninos aliado à nova tecnologia. Dando boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, meninos. E aí, Lívia? Boa tarde. Tudo jóia. Aí tava tentando ter um suporte aqui para apoiar o celular. Aí por isso que demorou. Um monte de livro. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. Vou ficar um pouco aqui baixo. E aí, meninos, primeiro queria agradecer. Também vou ajeitar o meu suporte aqui, porque o celular tem uma tela grande, aí toda vez eu me enganando na altura do rosto.
O nosso suporte aqui é um tijolo, tinha um tijolo, botou atrás e entendeu. É que o escritório acabou fechando em reforma antes da pandemia aí, e a gente parou Ah, tudo e tá meio no improviso aqui, mas vamos lá, vamos conversar. Boa tarde a todo mundo aí, pessoal que está improviso. aí na live. Boa tarde, todo mundo. Então, meninos, muito obrigada por aceitarem o convite, né, da Trópico e por estarem aí também juntos, porque primeiro a gente tinha pensado em fazer um entrava, depois outro entrava, e aí ia ficar uma dinâmica menos interessante. Vocês aceitaram nessa época de pandemia estar aí juntos e A gente aproveitou disponibilizar. uma visita no escritório que está em obra, aí porque a gente fez uma live e tinha feito separado, porque você não consegue fazer com duas, assim, com mais de duas pessoas, né? E a outra que a gente fez foi uma coisa muito. Aí a gente resolveu juntar, não, Ricardo, vamos dar uma passada lá no escritório, e pelo menos a gente conversa junto, né? Porque o processo é todo junto, né? Aí vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas coisas ali. Maravilhoso. Eu assisti, foi a da B-Design, né? Assisti. Foi. Aí fez cada um na sua casa ali, foi legal, mas eu senti falta, às vezes era legal que pudesse fazer com 3 pessoas. Uma discussão mais ampla, né? Em cima Uma conversa, né? uma conversa, isso. Legal. Então, eu sei que o pessoal está ansioso aí. E aí, queria já começar com uma pergunta, assim, para vocês falarem da dinâmica do escritório de vocês, como é o processo de trabalho, e como vocês fazem o processo criativo dos projetos na dinâmica do dia a dia. Lívia, hoje assim, a gente conta com uma equipe de aproximadamente 10 colaboradores, entre arquitetos parceiros e estagiários, né? Além do pessoal que também presta consultoria financeira, enfim, a gente tem essa equipe, né? A dinâmica de criação do escritório, ela sempre passa pelo olhar meio do Tiago, né? Mas assim, a gente utiliza, assim, falando de ferramenta de criação, a gente utiliza de todas as ferramentas possíveis. Por exemplo, tem um processo criativo que inicia à mão livre, tem um processo criativo que inicia direto no computador, tem um processo criativo que inicia com pesquisa de repertório. Isso varia muito de acordo com o projeto, entendeu? Porque acho que não tem muita regra, né, Lívia? Assim, é que a gente sempre coloca aqui no escritório, que às vezes as pessoas perguntam, né? O Ricardo tem muita facilidade para desenhar na mão, então às vezes ele sempre puxa um pouco desse lado. Aí cada um tem uma habilidade que vai se moldando para cada projeto, né? Hoje, eu acho, né, Ricardo, a gente tem usado muito, assim, a gente fala assim, são ferramentas em 3D, que hoje praticamente a gente já começa um desenho em 3D. A gente não mudou um pouco isso. Às vezes a gente começava sempre no 2D, ali no CAD. Então hoje praticamente até aqui no escritório a tendência é meio que sumir essa ferramenta 2D mesmo, já começar a fazer o projeto do 3D mesmo, sabe? Isso é muito assim, muito interessante até para a gente entender mesmo, porque às vezes tem cliente que não precisa, mas a gente sente necessidade disso, que isso faz parte do processo criativo. Você tá vendo aquele real lá, e quanto isso mais real, melhor. Até para a gente se sentir seguro mesmo de poder executar um projeto, né, que você já está vendo ali, ele, com as texturas, com a profundidade. Então a gente tem assim, investido muito, muito nisso. E todo o processo, assim, ele é muito, a gente chama de muito horizontal, assim, todo mundo, dos arquitetos que trabalham com a gente, todo mundo faz tudo, opina em tudo, né? Então, a gente, esse processo, é muito difícil você conceber uma coisa sozinha. Então, a gente vê quanto mais gente estiver envolvida no projeto, o resultado é melhor. Com certeza é melhor, porque cada um vai dar o que tem de melhor. Um tem uma habilidade mais para apresentação, um vai ter habilidade mais para mexer ali no 3D, para achar um ângulo que a gente consiga expressar o projeto melhor. Então, tudo isso, cada caso é um caso, né, Ricardo? Mas assim, o legal é estar sempre tudo muito focado, tudo junto. E hoje a gente sente muita necessidade assim, da equipe, né? A gente está fazendo essas videoconferências também com a equipe. A gente vê que isso deve mudar mais para frente, né? Com certeza isso vai mudar. A gente já até estava discutindo com o Ricardo que a gente pensa em ter alguns momentos assim também de produção, de você estar em casa, não necessariamente estar no escritório.
reuniões também vão poder acontecer assim, sem estar o cliente se deslocando para o escritório, que eu acredito que para o cliente é ruim também. É ruim, assim, eu digo assim, a gente perde um tempo, você esperando lá ele para uma reunião, e demora, e atrasa, então fica aquela tensãozinha e você acaba não fazendo nada nesse período, né? Então a gente entende que algumas coisas aí vai ser para somar mesmo e que deve ficar, que a gente deve investir nisso até. Começando até pelo pezinho para apoiar o celular, que a gente não tem, já vai. É verdade. De ter um sistema que funcione mais fluido também, que às vezes trava, né? Então tudo isso aí, eu acho que vale aí para depois dessa pandemia aí, da gente investir. Era assim, importante frisar um ponto que o Thiago levantou, né, que é exatamente esse processo de participação da equipe, né? É meio que assim, a gente tem essa metodologia de trabalho, é mais horizontal, todo mundo opina, mas é claro que assim, a gente é um último filtro no processo, mas é importante porque assim você identifica potencialidades de uma forma mais evidente, né? Você vê os problemas e os potenciais de cada um de uma forma mais clara, né? Isso. Todo mundo acaba entrando no processo, opina e você consegue tirar o melhor de cada um, entendeu? Nesse processo. Mas tua pergunta era enfocada nisso, na metodologia de trabalho da equipe, no processo metodológico em si, da ferramenta, o que é que... Vai falando aí. Vamos aos poucos falando, né? Nesse processo, vocês também tentam engajar os outros profissionais já assim, no projeto integrado, o engenheiro que já vai tocar a obra, o pessoal de... A gente Lívia, assim, na fase de estudo preliminar, a gente trabalha, como o Thiago falou, a gente tenta chegar no nível de realidade mais aproximada possível, né? É meio que assim, a gente a gente pensa no projeto sempre com meio que assim, a orelha em pé para a funcionalidade, né? Isso aqui vai funcionar? É uma pergunta recorrente aqui. Quando a gente está pensando no projeto, assim, bicho, isso vai funcionar? Se não for funcionar, elimina, esquece. E acontece muito, né? Assim, do meio do processo lá criativo, a gente ligar para os parceiros, o calculista, o engenheiro. Então, às vezes, a gente tem aquele insight, assim, tem uma ideia, antes de levar isso para frente, vamos consultar rapidinho ali. Então, a gente usa aí, manda um vídeo do WhatsApp do projeto ali, rapidinho, consultando o calculista, para saber se isso é viável, se é uma coisa muito cara, entendeu? Então, depende do perfil do cliente, a gente é bom fazer esses testes assim antes de prosseguir com uma ideia, para a gente já saber se é viável ou não. Então, e aí, em cima disso, né, Thiago, por exemplo, a fase de estudo aprovada pelo cliente, anteprojeto, é uma etapa que, assim, muitas pessoas e muitos escritórios, até, não sei, até, enfim, posso até estar falando bobagem aqui, mas, em grande parte, eu tenho como uma etapa, assim, meio fantasma. Ninguém entende o que é anteprojeto. Mas o anteprojeto, para a gente, é uma conexão fundamental que se faz daquilo que está concebido no estudo para a obra, que é onde vai entrar o profissional do cálculo estrutural, do hidrossanitário, vai compatibilizar tudo. Essa fase, essa etapa, ela é fundamental, um elo importantíssimo para que o estudo que foi visto ali, lindo na perspectiva, ele se concretize de fato no executivo. Se não houver essa discussão profunda no anteprojeto, o negócio se perde, né, na hora de executar. E aí o envolvimento... Então, no caso... não, pode continuar, depois eu pergunto. Não, então... Eu queria depois fazer umas perguntas que já estão mandando. Sobre as condicionantes climáticas e do contexto, no caso da sua obra. Vocês levam em consideração desde o estudo preliminar e dão alguma reforçada no anteprojeto? Desde sempre. Vocês calculam? Desde sempre. É meio que assim, sabe? Para a gente, esse é um preceito do escritório. A arquitetura é contexto. Não adianta, assim, é aquela coisa, o vai funcionar, a pergunta vai funcionar, ela serve para todas as etapas e todas as variáveis. É meio que assim, isso funciona aqui, isso funciona no nosso clima, vou botar uma fachada com material tal, esse material vai responder bem à nossa condição climática, não vai, então não funciona, tira, elimina. Olívia, e assim, e é interessante, eu estava até fazendo assim, questionando a gente mesmo, né?
como às vezes isso aí acaba já formando uma tipologia, digamos assim, da própria arquitetura. Como esse uso dessas metodologias, Estratégias. estratégias, elas vão definindo um partido e Uhum. as casas vão ficando com uma cara de casa daqui Isso, mesmo, perfeito. entendeu? Uhum. São Porque não fica parecendo isso, beirais super um prolongados, arranjado. Aham. assim, com bastante recuo. Então, isso aí meio que vai definindo até um próprio estilo mesmo. Quando você olha para casa, você já sabe, pô, essa casa é uma casa brasileira, digamos assim, entendeu? Isso é interessante. Aham. A gente não faz isso Verdade. só por isso, por realmente achar que fica muito interessante quando você usa essas estratégias com uma estética bacana, os projetos ficam Uhum. suaves, ficam lindos, entendeu? A E a gente já identidade, a Entendi. Mas identidade aí eu tenho uma aparece. perguntinha mais difícil. Depois. Tá. Como vocês convencem os clientes que vocês têm que Eita. acrescentar uns brisezinhos, materiais a mais naquela fachada para ela ter Olha um só, desenho melhor? essa é uma pergunta muito Eles bacana. adoram, né, Ricardo? Mas às vezes, o Ricardo acho que vai depois vai comentar mais, que ele é bem Aham. da área dele, mas é claro que às vezes tem boa parte das soluções, elas são mais caras, digamos assim, a primeira vista, assim, né? Ela é mais cara. Agora o cliente tem que entender que isso aí ele vai ter um conforto maior na casa, ele vai passar talvez a usar menos energia artificial, né? Então, essa conversa, aliada, mostrando a estética e junto com esse discurso, geralmente, Uhum. assim, pelo menos os clientes que chegam Convence. para a gente, eles adoram, ficam encantados e gostam dessa justificativa, entendeu? Agora, o que é fundamental em cima do que o Tiago está falando é que assim, vai incidir assim também a exemplo que eu estava falando, por exemplo, na fase de anteprojeto, que é onde a gente começa a levantar custos, né? De fato. Você fez o estudo, Sim. vai para o Aham. anteprojeto, aí vai calcular a estrutura da casa. Por exemplo, a casa precisa ter uma estrutura mais arrojada para sombrear a fachada, para ter aquele balanço grande e Uhum. tal. E aí o que é que a gente faz? Né? A gente trabalha dentro de uma planilha orçamentária, através dos construtores parceiros, que estabelecem um teto para metro quadrado de construção. E aí, assim, ao invés de eu usar um revestimento ultra mega lançamento caríssimo ali naquela parede que vai onerar um aspecto da obra, a gente prefere valorizar itens que realmente traduzam-se em conforto, entendeu? E Entendi. a gente acabou vendo Uhum. também que a maioria dos orçamentos que a gente faz, assim, de projetos prontos, ele está muito vinculado ao metro quadrado, entendeu? Ele Exatamente. não vincula muito, assim, não, tem uma parede de copogó ali, então isso vai ficar... Não. Então a gente começou a ver que, na verdade, o que vale muito é o metro quadrado. Ele chega assim, não, quantos metros tem a casa, então vai girar em torno disso. Então a gente meio que se aproveita disso, fala, então tá, beleza, a casa tem tantos metros quadrados, mas tá cheio de brise, copogó, e tem dado certo. Os clientes, assim, eles entendem isso, meio que assim, o cara está disposto até a investir, às vezes, algo a mais para ter o Sim. diferencial, mas quando a gente leva a planilha, tipo assim, ó, a construtora vai assinar um contrato com você, por exemplo, e a tua casa vai custar, sei lá, de 1.800 a 2.200 reais o metro quadrado, construído, tá? Um Aham. exemplo, né, Uhum. de média, De de cube. casa, de, Aham. casa de médio alto padrão, tá? A pessoa Aham. se convence. Mas assim, a gente precisa mostrar através do projeto que dá para usar um piso mais simples, por exemplo. Isso. Que dá para usar um sistema Uhum. de acabamento ali que acabe tirando um pouco do peso na ponta, né? No Com acabamento. certeza. Uhum. Priorizando Priorizar. esses sistemas e talvez mostrando que talvez não, assim, não faça tanta diferença um piso caríssimo na casa, mas faz muita diferença uma varanda gigante, Porque prolongada, um brise grande, e entendeu? todas as decisões, só para reforçar, né? Todas as decisões, elas passam pela análise assim. Essa decisão é funcional. Isso vai servir para quê? Para quem? O que é que isso vai melhorar na minha Uhum. arquitetura, né? É melhor ter uma proporção de Perfeito. fachada onde a sombra vai ser maior ou eu ter, tá entendendo? Aí tem que colocar sempre na Perfeito. balança e chegar assim, mostrar que realmente algumas soluções valem mais no final das contas, né?
Né? Isso Até faz sentido. porque uma estrutura, ele não pode mudar tanto no futuro, e um revestimento, se ele quiser depois no futuro, ele Pode pode fazer, né? Uma alteração. A sombra não vai Verdade. aparecer, né? A não ser que você bote É e comece verdade. a apertar. Aham. É meio que assim, Só voltando um eu- pouquinho aqui numa pergunta, Hum. nesse processo, porque vocês também, como a gente, nós somos de uma geração que ainda aprendeu a projetar na prancheta, que a gente pensava e já rabiscava num segundo. Vocês acham que flui da mesma forma iniciar o projeto num 3D do que fazer um croquis à mão e passar para o 3D? assim, a opinião pessoal, a ferramenta, assim, Quanto mais, melhor. quanto Né? mais você tiver ferramentas, melhor. Claro que você vai ser mais habilidoso, vai ter mais repertório para atuar, né? Assim, para usar no projeto. Agora, assim, quem domina super bem o desenho à mão, tá Continue. ótimo, continue. Agora, o que eu acredito, assim, muito, é que a gente não pode, de forma alguma, abdicar das novas tecnologias, não pode. A gente tem que se atualizar sempre. Tanto é que a gente tem feito muito, os últimos projetos que a gente fez agora de apresentação, a gente usando uns efeitos que lembram aqueles aerógrafos, né, Ricardo? Aqueles desenhos. Assim, tem toda a tecnologia ali, que legal. 3D, mas no final a gente olhou para como é legal, Dá um como acabamento. Fica expressivo. fica expressivo, não fica tira a Artístico. frieza, porque aquele 3D fiel fica frio e fica muito compreensivo assim o projeto. A gente teve os 2 projetos em que a gente fez assim, a gente até falou, ó, vamos tentar adotar mais ou menos isso como estratégia de padrão, porque realmente às vezes o que você quer no o projeto é ele parecer menos frio possível, né? E às vezes com esses traços, esses desenhos que se usava, que a gente não tem mais esse tempo lá de desenhar, né? A gente achou fantástico esses recursos, a gente tem feito bastante, até vídeos, né, Ricardo? Assim. E até a gente, assim, todo mundo está vendo, né, o resgate até através da própria tecnologia de aplicativos que utilizam a caneta digital. Então, isso nunca vai parar esse contato, né, o analógico, o processo analógico, você pegar o lápis e rabiscar, nunca vai deixar de existir, eu aposto muito nisso. Então, por isso que a gente fala eu também concordo. Mas aí, o mercado vai evoluindo. Hoje você apresenta um layout fazendo um vídeo na tela do celular explicando, manda para o cliente, até depois desse negócio do isolamento mesmo, a gente está tendo que fazer isso. Você cria um vídeo, manda em tempo real praticamente para a pessoa avaliar. Então você não pode abdicar de admitir que a tecnologia precisa ser estudada sempre, você tem que avançar e não parar nunca. E isso até foi uma coisa que a gente teve até que assim, aprimorar aqui no escritório, que a gente tem feito muita apresentação de projetos que o cliente nem apareceu aqui. Então, como é que você faz isso? Você tem que não pode ser arquivos pesados, que você não vai enviar pelo WhatsApp, tem que ser altamente ilustrativo, explicativo. Então, a gente conseguiu ótimos resultados, assim, de fazer umas 2 ou 3 apresentações, assim, de enviar um link pelo WhatsApp e do cliente conseguir entender tudo, entendeu? Então, isso aí... É perfeita essa colocação. Até mesmo a questão de você fazer esse trabalho artístico, sabe que eu fico me lembrando que eu aprendo todo dia com a minha filha. Ela já desenha no tablet. Então, ela faz aquilo que a gente aprendeu, com as penazinhas, com as cores. Ela amplia o zoom, faz tudo já no tablet. Eu acho perfeito. Maravilhoso. E, assim, sobre tecnologia também. No caso, se vocês pretendem incorporar simulações, algo mais avançado, em algum projeto que o seu cliente solicite algo muito específico, entendeu? Não sei se vocês já tiveram algum caso de trabalhar com alguma certificação, ou então uma etiqueta ou um selo no escritório. A gente está com agora. Ontem, né, Ricardo, pediu, né? Certificação que ela está falando, né? Não, você pode repetir, Lívia? Eu entendi que fosse certificação de ambiental, certificação ou de sustentabilidade, então. ou de desempenho energético. Isso. Ontem um pediu desse. É uma casa que a gente está fazendo numa praia e ele quer fazer. A gente sempre fez assim, agora de forma mais, digamos assim, intuitiva. Então ele está querendo que a gente faça
desde o começo da obra. Inclusive, a gente vai ter até a gente comentou que ia ter umas conversas com a pessoa que iria construir, que precisa estar muito ligado isso, né? Desde o projeto, a gente entende, até a etapa de construção. Então, ele botou um objetivo de vida dele é esse, de fazer uma casa e tentar depois conseguir esse certificado, entendeu? E a gente topou, a gente tá vendo como vai fazer isso, tá? Viabilizar. Mas a gente pretende sim, e acha muito interessante. Tem as parcerias aí. Olha só. Estamos aqui para isso, com certeza. Olha só, Lívia. Mas a gente, assim, só para... há essa demanda, sem dúvida, eu acho que ela vai passar a existir mais. Agora, até hoje, o que a gente tem feito, a gente faz de forma mais intuitiva, como o Thiago bem colocou, né? A gente observa, os programas hoje têm um potencial bem fácil, né? De você ver o efeito de luz e sombra, como é que vai se comportar, mas é mais intuitivo. É observar, por exemplo, no caso da ventilação, entrada de ar, onde vai estar a saída, onde é que o usuário vai estar. Reutilizar material. E sempre assim, meio que se colocar na condição de usuário, é outra coisa fundamental. É uma coisa que até a gente se pergunta muito. Eu pergunto muito ao o Thiago me pergunta muito, a gente pergunta muito às meninas aqui, o pessoal, a equipe. É assim, tu ia se sentir bem aí tu tá se vendo aí, vai ficar legal isso, rapaz, esse negócio aqui não me sentiria bem, entendeu? É meio que esse exercício de se reportar o local, meio que o corpo de arquiteto mesmo, mas a gente sempre tem que fazer esse exercício. E aí a gente, poxa, aqui vai faltar sombra. Então a gente vai e tenta buscar mais sombra, tenta ampliar mais o vento. Enfim. Claro, né, no nosso clima aqui, que depende muito dessa sombra ventilada, né? E aí eu queria saber mais, então, do feedback depois de construído, desses clientes. Nossa, essa sua ideia ficou muito legal e ainda estou achando muito mais interessante depois de construído. Se vocês puderem dar exemplos aí. Tem vários, assim, né? É a parte mais gratificante, né? O processo de obra sempre é cansativo, estressante. O cliente fala que não vai fazer mais nunca. Nunca mais. Aí quando eu casa, eu já tenho que ser um abraço em vocês, a minha vida mudou. Ontem a gente estava falando com um cliente também lá do Laguna, né? Uma casa que a gente fez também super agradável, fantástica. E eles conseguiram se mudar assim, para essa casa antes dessa história toda. Então, até ontem, eu mandei pelo WhatsApp, e aí, como é que tá a casa? Muito mosquito, que a gente tava preocupado, que a gente tinha feito uma varanda enorme lá, toda aberta. Tudo aberto para ventilar, e vai entrar mosquito, não vai entrar mosquito, tem essa preocupação. Aí ela mandou a resposta. Com certeza. Tem barulho, tem tudo. Barata, rato. Sim. Aí, assim, o feedback dela, né, ela falando dessa casa, que sim, que tinha mosquito, que tinha tudo isso, mas que, assim, os benefícios da casa, de você morar numa casa agradável, aberta, não chega nem perto, porque eles moravam num apartamento, eles conseguiram estar justamente nesse momento agora que todo mundo está em casa, eles conseguiram estar numa casa muito bacana, a casa, a gente conseguiu toda essa história que o Ricardo falou, de usar um piso mais em conta e de gastar num beiral maior, tudo isso a gente conseguiu nessa casa. Até tijolos, eu lembro que a gente conseguiu pegar de uma demolição, então a casa tem várias paredes de tijolo reaproveitado, conseguiu fazer uns produtos lá na obra, então ela teve um case, assim vários artifícios que a gente usou sustentáveis, que eu diria, né? E eles estão, assim, o feedback foi ótimo, eles estão adorando, diz que vale a pena demais, e geralmente é assim, sabe? Tem desgaste de obra, de coisa errada e tal, agora chega no final, o cliente fala, pai, valeu a pena. A maioria, acho que quase 100% falam que vale a pena. Depois que você consegue ter a casa toda ajustada, assim, e você tá lá morando, é muito, assim, gratificante, né? A gente... Ô, Tiago, e eles, no final das contas, deixaram os tobogós vazados ou colocaram tela, algo do tipo? Não, tá tudo vazado lá. Eu não sei se é dessa casa. Tá tudo vazadão. Tá tudo vazado, tudo. Por enquanto tá tudo do jeito que tava e estão adorando a casa. Porque às vezes eu falo também experiência. A gente fica bem seguro em algumas coisas, né? Tanto é que a gente, nessa casa específica, que ela tinha uma abertura para saída de ventilação, a gente tinha deixado o plano B ali, ó, caso realmente o mosquito invada a casa, a gente consegue fechar
o vidro e tal, mas tá tudo ok. Tem mosquito, mas dá para aguentar o mosquito, tá Tem tranquilo. que ter muito jogo de cultura, viu, Lívia, com isso. Tem. Legal pegar esse gancho do Tiago. Ah. Assim, meio que você tem que oferecer as soluções, E mas dar assim, é alternativas, porque você sabe, né? A ventilação natural, ela entra em conflito com o conforto acústico, porque você abre para receber o vento, abre para o som também. E Aí poeira, você né? tem questão de limpeza, de mosquito, que foi citado, mas você já tem que pensar na estratégia e já oferecer a solução caso você tenha um conflito futuro, entendeu? E foi isso que aconteceu nessa casa, né? E a gente já teve muito também experiência inversa, né? Do cara chegar a contratar a gente porque está morando num lugar desagradável, né? Que foi Com certeza. acontece, né? Que É foi bonito e tal, foi mas ninguém planejado. consegue ficar na sala, porque tem um vidro. Já teve Então, bastante, entendeu? Tem já teve bastante. bastante. E foi projetado e tudo mais, mas assim, ficou lindo, maravilhoso, aquela coisa que chama atenção, mas que na prática não funciona. E aí a gente, Perfeito. às vezes, é contratado para tentar oferecer alguma solução que melhore o aspecto do conforto. Eu acho que, olha, isso daí, sobretudo, com a realidade que a gente está vivendo hoje, assim, sempre foi, na verdade, né? A arquitetura é uma coisa que eu ia comentar para a gente, ela é muito mais reflexo da adequação ao contexto e de uma proporção adequada, assim. A estética é muito fruto da proporção, sabe? Do que qualquer outra coisa. Ela nasce disso essencialmente. E hoje, Lívia, a gente tem aí esse período que as pessoas estão em casa, passam muito mais tempo em casa, né? Então é engraçado que já tem Maravilhoso. alguns clientes já até assim, você vê que eles estão em casa e estão fazendo questionamentos, Redescobrindo, entendeu? né? Redescobrindo a casa. Isso aí está sendo bem interessante como muda, sabe? Inclusive, até eu acho que acabando isso, deve ter até uma procura maior por pessoas querendo morar bem, sabe? Morar bem, morar com luz natural. Perfeito. Eu acho que a tendência mesmo é, assim, até por questão de segurança. A gente já vinha muito pedidos, assim, de gente querendo fazer. Então, eu acho que quase todo casal, assim, mais novo, assim, até também, assim, de certa idade, chega e quer uma cozinha para receber amigos, uma varanda grande para receber amigos. Então, você vê que as pessoas cada vez mais devem ficar mais em casa, curtindo mais a casa, e se preocupam muito em ter um lugar agradável para receber, para poder fazer uma festa, juntar amigos. É verdade. Então, eu acho que deve A gente crescer. pode observar, né? Varanda. Quanto tempo passou, assim, as pessoas esquecendo o espaço da varanda? E hoje está todo mundo achando a varanda pequena, né? Resgate total. Hoje, assim, é bem comum a gente fazer para essa casa que eu estava comentando lá, essa a do Laguna, um terço da casa é varanda, era a proposta da gente, entendeu? Então, a pessoa chega na casa e vai para a varanda, corre no primeiro lugar que tem e vai para a varanda. E essa varanda, ela tá toda equipada, tá com forno, tá com geladeira, tá com televisão, tá com sofá. Então, na verdade, a casa é a varanda, né? Então, cada vez mais... E olha só, e isso, olha que interessante, né? Você vê que a gente percebe esse movimento e projeta, é uma coisa até que é meio uma diretriz também de projeto do escritório, né? O setor social da casa tem que parecer uma varanda. É porque, assim, você tem o imaginário da varanda como um lugar agradável. Lá, quando assim, a gente tinha um modo de vida mais... Né? A memória afetiva da varanda é muito do Nordeste, da nossa região, do clima quente e úmido, do agradável, dessa transição, um ambiente de transição, onde você reúne todo mundo, está confortável, se sente bem, perto do jardim, de áreas externas. Então, isso daí... Essa é uma diretriz de projeto. Mesmo em apartamento, a gente tenta resgatar essa memória através da linguagem. E o próprio clima da gente projeto. pede isso, né? Então, por que não fazer? Por que não dar para essa varanda? Aí eu vou cutucar vocês também. O que vocês acham desses projetos que usam fachadas completas de vidro desprotegido, assim, para uma estética considerada moderna? Nada contra o vidro, né, galera? Nada, absolutamente. O vidro é maravilhoso, né? Saber usar o vidro, né? Quer comentar, Ricardo? Mas assim, eu ia falar mais assim, da questão de ele estar sombreado, né? Você tem uma casa em vidraçado com uma profundidade adequada na sombra, o vidro resolve fantástico, né? Que ali você está integrado e ao mesmo tempo tem essa comunicação visual, né?
E principalmente você podendo abrir esse vão todo ou fechar, ter essa versatilidade, né? Mas é assim, tem que ter muito cuidado com isso. Você vê, tem casas, apartamentos com pele de vidro que chamam, mas tem isolamento, tem não sei o quê. Mas assim, a impressão que dá é que cada vez as pessoas mais isoladas ali naquela caixa, né, dentro, né? Mesmo com essas tecnologias aí do sol não passar e que não sei o quê. Mas assim, faz falta, né? Me parece que você tem. Pois é. Então, perfeito. Tem algo uma perguntinha aqui também. Só para complementar, mas é algo que no escritório tem, assim, é aquela coisa, a gente não faz pele de vidro direto, assim, na nossa condição climática, pelo que o Thiago falou, né? Precisa sombrear. Hoje a gente tenta não fazer, a gente insiste muito em não fazer. E você percebe que a solução, sempre a solução. Se você projetar com foco nisso, você encontra a solução. Agora tem que ser persistente. Não adianta ficar na primeira ideia, achar que está ok, vai, empurra. Não quero alterar. Não, tem que fazer, sei lá, 20 estudos de implantação, 50 zoneamentos. Você tem que estudar várias e várias soluções para poder chegar no ideal. E equilibrar o que o cliente quer e os preceitos, né, vamos lá, éticos da arquitetura sustentável, vamos chamar assim, né? E só sai uma coisa legal disso que o cara tá falando aí, é de sempre batendo o martelo, faz. Dá trabalho. Por isso que fica bom. Assim, nunca aconteceu. A gente fala, não, saiu, manda. Não, impossível isso. Sei lá, 15 anos aqui já de trabalho, nunca aconteceu isso. E outra coisa curiosa, viu, é aquela coisa assim, o cliente às vezes dá o feedback. E muitas vezes você recebe assim, o cara não gostou do projeto. Falou, eu não gosto de, quero mudar. No primeiro momento você diz, mas tá tão perfeito aquela criação, seu filho ali, né, nascendo e tal. Aquele apego, mas você dá o braço a torcer e vai, vamos tentar atender o que ele precisa. Aí você vê que há solução bacana, equilibrando tudo. Muitas vezes, de vários exemplos de alterações que a gente faz em projeto, que o projeto se torna muito melhor. Então, o processo, assim, a gente tem que entender que o cliente vai morar na casa, o cliente é um negócio da vida do cliente, se for um estabelecimento comercial, você tem que dar ouvidos, ele entende muita coisa que você também não entende, né? A gente tem que usar a técnica para resolver da melhor forma possível essas questões que envolvem a arquitetura. Né? E a gente aposta muito assim nessa parte interna da casa, como é isso internamente, entendeu? Porque às vezes você tem uma arquitetura ainda mais assim dentro, é impressionante como isso está muito ligado, assim, a gente assim, sempre gostou muito dessa parte de interiores, então a gente sempre mistura muito tudo, e a gente não consegue ver isso separado, né? Não tem como. Então, hoje, assim, eu acho que 100% dos projetos que a gente fecha é junto, é interior, eu não consigo, tem dificuldade de pegar uma casa, faz aí a parte interna, a gente tem dificuldade aqui. A gente vai mexer na arquitetura, você vai fazer a parte interna, acaba mexendo numa janela. Meio que, nas estratégias da gente aqui, meio que começa pelo interior, sabe? Eu já cheguei a essa conclusão, tudo começa meio pelo interior mesmo, e aí vai tomando a forma da... Exatamente. Tem uma pergunta aqui super específica, não sei se vocês vão saber identificar. A WML Arquitetura está perguntando se no projeto de uma residência que tem no IGTV de vocês, o último vídeo postado foi nesse contexto e o cliente entendeu a proposta de vocês. Foi isso aí que eu estava comentando. Acho que é uma casa de campo, Ricardo, né, que a gente colocou agora. Pronto, o projeto foi extremamente gráfico. Você vê assim, a simulação de um carro fazendo uma volta no quarteirão, mostrando a implantação. O cliente não está nem aqui, né, Ricardo? Acho que ele não está, né? Não, está em São Paulo. Ele está em São Paulo e está num momento bem difícil lá também, então a gente até... para empolgar, digamos assim, né? A gente enviou esse arquivo e ele ficou satisfeitíssimo, assim, sabe? E conseguiu entender tudo e já foi nesse contexto. A pergunta foi do contexto da apresentação gráfica, não é isso? Isso, entendi isso. Eu não sei, foi com relação ao último vídeo do IGTV de vocês.
Aí já foi eu uma não vi. apresentação que mescla o realismo com o desenho à mão, assim, entendeu? Isso. É. Mas foi, Tá. E assim, pensando também que a gente não ia poder apresentar isso para ele pessoalmente. Então, talvez a gente não fizesse o vídeo, se não tivesse nada dessa pandemia, talvez a gente não tivesse feito nesse nível, a apresentação nível, gráfica, entendeu? Então a gente meio que debruçou nisso, intensivou isso, porque não ia poder apresentar. Esse e outros projetos, é meio que assim, Acho que uns 3 para outros projetos tentar foram assim. compensar a ausência da apresentação física pessoal, né? Isso acaba tendo um toque a mais. A música, a transição dos takes do vídeo, isso ajuda muito a sensibilizar o cara para o projeto, entender, né? Também. Essa Eu parte já das estou começando a imaginar. Vocês apresentam tanta coisa e entregam em quanto tempo esse projeto? Demora 1 ano para entregar? Tô brincando. O cara entra em contato de manhã, a gente à noite já está entregando. Geralmente é assim, né? Não. Depende muito, Lívia, depende muito disso aí. Você quer saber especificamente isso? É bem relativo. Não, eu só estou percebendo que vocês fazem bastante. Não, hoje, por exemplo, um cliente chega aqui, ó, quero fazer uma casa de campo, a gente sempre, o padrão é 30, 40 dias úteis para apresentar esse vídeo, por exemplo, que tu falou. Então, é um tempo razoável que a gente tem, não abre mão disso, e a gente está conseguindo cumprir. Claro que se a demanda aumentando, você, né, vai driblando isso, mas é um padrão aqui do escritório, é isso, 30 a 40 dias úteis para apresentar o estudo preliminar nesse nível aí, de apresentação de vídeo e plantas, tá? Quando é um projeto maior, esse prazo vai ser esticado para, por exemplo, sei lá, um hotel, aí a gente já vai fazer um estudo de implantação, de volumetria no sítio, para poder apresentar em 30, 40 dias úteis. Aí vai variar isso, muito. a gente está até com o caso assim fora, a gente vai entregando em partes, porque assim, a gente acha legal também que o cliente participe disso, né? A gente sempre comenta aqui no escritório que assim, os melhores projetos que a gente já fez é quando o cliente está debruçado junto. A gente odeia que um cara chegue e diz, faz aí qualquer coisa, não sai, trava, né? Então a gente aproxima muito do cliente desenvolvendo com a gente. E a gente teve sorte de pegar alguns projetos, até o próprio Divina, claro, a André, eles ficavam direto em cima, trazendo material. Então é meio que se juntava ali uma grande equipe para chegar num resultado rigoroso no final. Então esse envolvimento do cliente é fundamental, entendeu? E engraçado, assim, e a maioria dos clientes da gente, eles vêm com esse foco, assim, de participar mesmo, de meio que se doar com aquilo, entendeu? Traz essa energia para tem sido um pouco mais recorrente isso que o está falando, né? Tem sido mais. E a gente adora participar em projetos, né? E isso pode ter certeza. Ele acompanha, né? É fruto do trabalho dentro do contexto, pode ter certeza. É o contexto. Valoriza, acompanha. É a mão de obra local, você identificar o potencial da mão de obra local para usar a expressão mais original, entendeu? É o que a gente busca. É meio difícil, meio maluco às vezes, mas é complexo, mas trabalho, mas vale a pena. Você faz assim, diferente, fora da caixa, fora do padrão, envolve um risco, entendeu? Vai dar errado, de dar certo. É legal. Ele aposta nisso, entendeu? Ele aposta nisso. Se der errado, vamos apostar junto. Né? E assim, Liga, posso te garantir, quase 100% dá certo. Já você dá alguma coisa errada? Não, o carro capota na viagem, mas chega. Dá uma ajeitadinha, chega na hora. Tem uma perguntinha aqui. Diz aí. Não sei se o processo de 3D de vocês já é usando BIM ou é alguma outra ferramenta que não seja BIM? A gente separa isso a gente meio que assim, identifica na ferramenta o potencial dela para cada etapa de projeto. Por exemplo, nós acreditamos aqui que o BIM para a fase de estudo preliminar não é interessante. A gente prefere programas que sejam mais afinados com a etapa. O estudo preliminar, a gente gosta mais daquele intuitivo que puxa, estica, bota a textura, muda, fácil, para chegar no modelo arquitetônico apresentado final. Aí na etapa do projeto... é rígido, né? Isso, é isso que eu ia falar. É importante ser esse programa artístico, digamos assim, entendeu? Que ele vai te dar liberdade ali rápido de modelar, de subir, tirar textura.
tem os programas que são BIM mesmo, assim, são muito quadradão, né? Mas a gente Não. entende, Pode ser ignorância. pode ser ignorância total da gente, mas a gente, Mas é aquela coisa, assim, pra gente funcionou esse modelo, entendeu? É. Agora o BIM, mas a poxa, gente não descarta ele, é isso que eu tô falando. A gente, assim, no momento que o projeto está já com um ar bacana, já tem uma equipe aqui que começa a levar ele para os reps da vida e deixar todo parametrizado, né? isso. Aí no outro projeto executivo, assim, aí não tem dúvida. Esqueça o resto, tem que usar o BIM, porque é muito mais Prático. rápido. Você consegue mudar para uma planta de aprovação da prefeitura da manhã para tarde. Você muda uma coisa, mudou tudo, manda, bota de novo, vai-se embora. Gera E as você- pranchas no segundo. E você pensa que não tem alteração, assim, por mais 3D, vídeo, música que você faça, é impressionante como o número de alterações na obra é grande. Então, imagina, você tem um arquivo ainda no modo Entendi. mais arcaico lá, você está ferrado para atualizar tudo isso, né? Então, aí começam as vantagens, aí que a gente entende aqui da plataforma BIM de estar tudo ajustado, já fazer uma alteração e já tá todas as pranchas já ajustadas, né? No caso do BIM, os complementares, vocês também já têm parceiros que já fazem? Aqui no escritório tem 2 pessoas que mexem só maravilhoso. Isso. Então, eu agora vou mudar minha pergunta, né, que é de acordo com a Alessandra que fez aqui. Em momento crescente das energias renováveis e sua incorporação aos projetos contemporâneos, como implementar a tecnologia alinhada às linhas de projetos de vocês, concebidos? Vocês usam fotovoltaico? Usa, faz parte, inclusive, é aquela coisa, o modelo do estudo preliminar da gente já é modelado com caixa de ar-condicionado, placa fotovoltaica, placa solar, boiler, tudo no seu devido lugar. Porque isso, lá na frente vai dar problema. Se você não pensar no início, se você não botar na cabeça que a caixa d'água tem que ter o fundo de caixa para a parte de baixo, um mínimo de altura para dar pressão, depois vai ter que subir, vai mudar a proporção da arquitetura. Então tem que pensar no início. Se você não pensar no 3D, vai estar fantástico, mas depois que você botar o projeto, tá lá a bomba, cheio de placa solar de qualquer jeito. Então a gente costuma muito usar esses blocos já prontos de placa solar, de boiler, tudo que tem que ter da parte técnica, porque na hora do projeto você já está pensando nisso. Entendeu? Quando você pensa nisso, depois você consegue, logicamente, achar lugares para cada um, né? É por isso que a troca de informação, né, bicho, tem que chamar o especialista na placa fotovoltaica, você tem que calcular logo a média de consumo que vai ter lá na conta de energia, para ver quantas placas, tanto por tanto, como é que acessa para dar manutenção. Eu posso subir aqui, posso pisar, tá entendendo? Tudo isso tem que ser pensado. Aí já ficou assim, eu acho que quase também, Ricardo, quase 100% dos clientes já pedem. Casa, já. Placa solar, aquela, não é de chuveiro não, aquela para vender energia. Sim, então quase... a de energia. E para a gente, assim, para essas casas de laje plana, que era sempre um problema, isso acabou virando uma solução para a gente, porque você pega uma casa, uma grande área plana, mete placa solar lá em cima, que você consegue sombrear a laje e captar essa energia solar de uma forma mais certa, né? Entendeu? Então, a gente tem feito, e acabou virando o lado bom, assim, dessas placas, né? Entendi. E aí vocês colocam que trabalham muito com novas tecnologias, vocês chegam a usar sistemas de IoT, tem algum cliente que deseja automação, algo mais moderno, assim, dentro tem sido mais recorrente dentro da residência ou do seu comércio? Olha, assim, a questão de automação, né? Eu acho ainda meio travado. Vocês sabem a hora, porque eu esqueci de trazer o relógio. Como é? Faltam quantos minutos? Eu tô adaptando aqui para poder botar para carregar o telefone aqui. Mas tá, pode seguir, tranquilo. Não é porque a gente só tem 1 hora, só para ter uma noção aqui, tô perdida. Você perguntou sobre essa questão de automação, né? Eu não sei o que o Ricardo acha, mas eu acho ainda um pouco travado isso. Eu acho que os clientes ainda têm medo disso, sabe? De travar, já tem vários relatos. E o sistema, às vezes, eu também não sei qual sistema estão usando, né? Mas assim, a gente tem recorrência, né, cara, de gente já, não, eu quero só o básico, entendeu? Então, é uma etapa que talvez, assim,
não envolve muito, a gente não se envolve muito aqui no escritório, né? Geralmente são empresas terceirizadas que tocam isso junto com o cliente. Mas o feedback da gente, sim, que ainda tem um certo, sabe, né, Ricardo? Talvez ainda seja um período de adaptação, mas a gente sabe que o mercado está muito forte. O futuro é esse. E o mercado tem, assim, empresas de excelência aqui que fazem esse tipo de trabalho, mas, assim, particularmente, de fato, a gente ainda enfrenta algum tipo de dificuldade, né? É aquela coisa, assim, o tenha um resultado mais eficiente do ponto de vista do sombreamento, da ventilação, daquilo tudo que a gente menina. já falou. Que falaram. E acabam desistindo um pouco mais de aprofundar essas soluções de automação, por exemplo. Tá? Mas eu acho fantástico. Queria ter uma casa toda automatizada lá, massa, né? Deita aqui, aperta o botão, tá tudo certo. A própria, assim, a parte de iluminação também. Hoje você não faz nada com o LED. E antes você tinha uma resistência. No começo, não quero LED que queima. Porque você começa a ter no mercado um monte de porcaria, né? E às vezes as pessoas... tinha, né? Muito LED que queimava. Mas assim, o LED bom não, né? Isso aí que a gente aprendeu aqui. A iluminação boa, agora é cara. E você consegue também ter assim, até o índice de reprodução de cor. Hoje, cada vez mais, a lâmpada boa de LED, ela quase que se aproximou ali da luz, da luz solar, até, né? Que é o objetivo sempre da luz artificial, chegar à excelência da luz solar. Eu acredito que há um tempo aí do mercado ir se aperfeiçoando e a gente... Tem cada uma perfeita. Doida querendo já mudar do meu celular, a temperatura de cor. Eu tô de saco cheio dessa luz muito amarela, quero mais branca. E aí, eu acho maravilhoso. Diz aí. Tem muitas perguntas aqui, tem até um protesto do Nilson, do BIM Arretado, dizendo que o BIM não é rígido. Então, eu acho que pode ser ignorância nossa. Mas assim, com a experiência... De concepção aqui, ele se encaixa em outra etapa. Ele é fundamental, não é que... É mais a parte criativa. A gente ainda não encaixou, a gente se sente mais à vontade trabalhando com outras ferramentas para criar. Mas a arquitetura não é só a criação. Então, tem todo lugar ao sol aí, sem problema. Mas vamos consultar o Nilson depois. Tá precisando da consultoria aqui. Fazer uma demonstração aqui. Tem até uma perguntinha aqui, eu me perdi, eu acho que é da Larissa. Tá querendo saber como vocês precificam, se vocês usam a tabela de honorários, se vocês já têm uma faixa de clientes de vocês. Tá indo muito diverso, né? A gente tem uma forma de orçar os projetos com base numa porcentagem do valor estimado da obra. É isso que a gente faz. Então, cobra por metro quadrado. Porque às vezes acontece muito do cliente chegar, mas eu quero ter uma média. Então, a gente tem mais ou menos um preço nacional aí, baseado no metro quadrado, uma média, entendeu? Que a gente, dependendo, sei lá, para uma casa padrão, Ricardo, né? Geralmente, assim, é de 5%, 7%, uma casa média, digamos assim. Mas, claro, se for um projeto maior, tem uma variação, um projeto menor tem uma variação, dependendo do detalhe que esse projeto vai exigir, tá entendendo? Então tem isso muita variação tem uma variação de acordo com a complexidade. Mas a gente gosta sempre de colocar para o cliente entender que um projeto bem feito, ele vai custar menos que 10% do valor da obra, tá entendendo? Então isso aí é bom para ele ter a consciência de que, poxa, vale a pena um projeto, ele pagar por um projeto. E a gente a gente tem experiências também aqui, Lívia, assim, por exemplo, de um apartamento pequeno a uma casa, já aconteceu isso. Um apartamento simples que você reforma, faz ali com todo carinho, aquele projeto todo encaixado, e o cliente colocou a venda. Isso já teve umas 3, 4 experiências assim. Coloca a venda, a velocidade de venda do apartamento é infinitamente maior do que vários que estão pendurados ali no edifício. Você consegue agregar valor. Agrega valor. Lembrei da sua dissertação. Eita, travou um pouco. Lembrei da sua dissertação. Tá. Você tratava do IVV. Então, gente, a gente está com pouco tempo.
E aí eu queria falar só mais um pouco rapidamente, não dá tempo de falar de tudo, sobre assim também como vocês, só finalizar essa perguntinha, que eu já ia esquecendo, sobre como vocês fazem a questão de cobrança do projeto, sendo que vocês ainda não, vamos dizer, chegaram no projeto final para ter esse quantitativo, para ter certeza que vai ter aquele percentual. No caso, vocês já estabelecem que é o percentual anteriormente. A gente estabelece um percentual, uma média do que se cobra, do custo, vamos lá, de uma obra no mercado da construção civil, em Maceió, a gente tem essa média e consegue fazer uma projeção, entendeu? Uma projeção de custo para aquela obra. Aí, no caso, você já inclui a ambientação. No caso, você já inclui a ambientação. A gente tem quase todos. Não tem, assim, é meio que assim, a gente não consegue projetar sem pensar na ambientação. Mesmo que o cliente diga, eu não quero ambientação, a gente vai oferecendo um pacote básico do básico, um layout de interior que vai determinar, por exemplo, onde o usuário vai estar sentado no sofá olhando para onde. Se eu não pensar nisso numa casa, eu não pensei em nada. Para mim é isso. A gente não sabe fazer isso sem... A arquitetura não é só casca, tem que ter um pouco mais disso. Isso. É claro, a depender do nível assim, da complexidade da arquitetura. Quando você vai tratar de uma arquitetura familiar, conseguir pensar nisso também, perfeito. Mas a gente sabe que, dependendo da complexidade do projeto, focado só na arquitetura, isso vai mudar também, né? Mas quando o cliente, principalmente o cliente que procura, é a minha casa, sabe? Não tem como você não pensar no cliente usando o espaço, entendeu? Então, para pensar nele usando o espaço, tem que ter o projeto de interiores. Entendi. Aí, fugindo um pouco agora da arquitetura, propriamente dito, eu sei que vocês também fazem peças de design. Vocês tentam manter uma regularidade nisso ou pensam uma peça de design quando estão fazendo um ambiente? É isso aí, quando está se fazendo um ambiente. Antes até eu puxava mais isso, que eu gosto muito dessa parte de design, mas hoje está muito atrelado, eu não tenho mais esse tempo, não, vamos fazer uma peça, a gente não tem isso aqui no escritório, é muito pela demanda. Como os projetos, eu sempre gosto de ter um toque mais personalizado, então provavelmente quase 100% dos projetos devem aparecer algum móvel novo, alguma luminária. Entendi. Às vezes até a gente gostava muito de fazer, às vezes quando tinha Casa Cor, uma mostra que tem lá na BB. Então a gente sempre botava como se fosse ali desenvolver alguma peça nova. Aí a gente focava naquilo e saía a peça, entendeu? Exatamente. Mas uma coisa bem esporádica, assim. Né? Até algumas peças que foram premiadas e tal, foram fruto exatamente desse trabalho dentro da arquitetura, né? Dentro da Casa Cor, como o Thiago falou. Teve uma luminária lá que foi para... Assim, ganhou prêmio na Casa Brasileira e tal, mas assim, foi fruto da de alguma demanda. Porque, assim, é impressionante como isso daí também, você consegue se diferenciar com isso. Foi uma casa que você pega e só escolhe os móveis ali, assim, você não vê coisa. Então é legal ter essa mistura. Então a gente entende também que alguma coisa ali tem que ter personalizada. Um móvel, uma cadeira, um sofá. A gente não sabe o que vem, mas sabe da importância de ter isso nos projetos, até para ele ficar, assim, diferente. Tá? Pronto, minha gente, muito obrigada. Nosso tempo está acabando. Queria saber se vocês têm algum recado para dar para os ouvintes, tanto os Atrópicos quanto da Angeli Leão, sobre arquitetura, design, como vocês acham que deve ser a visão das pessoas comuns com relação à arquitetura pós-pandemia, né? Como vai ser essa reflexão das pessoas para terem um ambiente mais confortável. E aí eu deixo vocês à vontade para falar também agora. Tá. Eu só queria falar assim que para as pessoas aproveitarem esse tempo, que eu acho que esse tempo para a gente está sendo muito, assim, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, esse tempo mais de reclusão, em casa, é um momento muito propício para você criar coisas. Então, a gente que trabalha com arte, né, com design, é um momento fantástico. A gente acho que nunca trabalhou tanto, eu, o Ricardo, essa equipe toda, perfeito. nesse momento. Agora, trabalhando assim, bem,
com tempo, sabe? Tendo aquele tempo de ação que talvez no dia a dia do escritório a gente tivesse perdido um pouco isso, sabe? Porque tem reunião, engenheiro, então algumas coisas deram uma estacionada e voltou esse tempo aí mais relax. E assim, a gente está aproveitando isso para desenvolver coisas novas. Tem projeto novo aí que a gente está, né, desenvolvendo junto com o cliente. O cliente está com tempo em casa, que ele está em casa esperando isso. Às vezes o cliente não tem esse tempo. Então o cliente também está com tempo e a gente também tem tempo. E o nosso tempo, infelizmente, eu vou ter que interromper. Que aqui está me avisando 15 segundos. Meninos, muito obrigado. Gratidão. Obrigado a todos aí também. Estamos todos aqui que disponíveis. Muito obrigada também. a presença de todos. Muito obrigada, gente. Valeu. Valeu.